Olá, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu sou a Abadia, eu moro aqui perto de Franca, a 40 quilômetros de Franca. Aqui em Franca é a capital do calçado. Nós já tivemos assim momentos muito bons com a exportação do calçado, mas hoje, devido às concorrências desleal que chega de outros países, nós temos, assim, enfraquecido no calçado, mas ainda continua sendo a capital do calçado. Não só calçado, nós temos muitas fábricas aqui e é um povo lutador. Cidade Franca, nós dizemos que Franca é do Senhor Jesus, Eu sou casada já há quase 47 anos, por 2 meses eu estou fazendo 47 anos de casado. Meu esposo se chama Edno, nós moramos aqui na fazenda. O Senhor nos deu este lugar aqui há 41 anos já que nós estamos aqui pelejando. Aqui nós temos a criação de gado para corte e criamos búfalos também e tem umas partes que ele arrendou para café. Então, nós estamos lutando aqui, amém? Eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho é o meu pastor, o meu filho do meio já mora com o Senhor, o meu filho caçula, ele tem já 2 filhos, o filho dele de 21 anos mora comigo já há 4 anos, e a minha neta, a filha dele, vai ser mamãe, então eu vou ser bisavó. Amém? Aqui nós trabalhamos com Desperta Débora em Franca e nós temos tido muitas colheitas. Depois eu vou estar falando. Agora eu quero estar dizendo para vocês como que eu conheci Jesus. É muito lindo falar de como nós conhecemos Jesus. Eu conheci Jesus, eu era bem novinha, eu tinha 8 anos. E perto da nossa casa tinha a igreja, eles falavam a igreja dos crentes. Aí, mas antes da igreja era um centro de macumba. Então a igreja ficou assim meio que na propaganda, de um centro. Mas o Senhor é tão bom que um dia a minha irmã foi convidada para ir na igreja presbiteriana. A minha irmã hoje ela tem 72 anos, é a irmã mãe. E ela então aceitou Jesus e aí ela passou por um processo muito difícil com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que estava desenvolvendo para uma médium espírita e a minha mãe não aceitou aquilo e a minha irmã sofreu muitas retaliações. A minha irmã foi agredida várias vezes pela minha mãe. Hoje nós sabemos que é agressão, não é correção da maneira que a minha mãe fazia, mas a minha mãe, uma grande mulher de Deus, a minha mãe foi uma grande mulher de Deus, o jeito dela educar era assim. E passou-se 3 anos, a minha irmã então foi convidada para ir nessa igreja, que é o Brasil para Cristo, perto de onde nós morávamos em Franca. E a minha mãe disse assim para nós: olha, se vocês arrumar tudo a casa direitinho, deixar a cozinha brilhando, nós vamos ali na igreja dos crentes essa noite. Oh, que alegria! Eu e as minhas irmãs, 2 irmãs mais novas que eu, menininhas mesmo, começamos a arrumar, porque a casa era na nossa responsabilidade. Eu tinha 8 anos e elas eram menores. E aí nós arrumamos aquilo ali muito bem arrumado e a minha mãe disse: então nós vamos para a igreja. Olha, não tinha nem energia na minha casa e nós fomos lá para a igreja. Quando nós chegamos lá na igreja, gente, eu achei a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa, porque aquilo alegrou meu coração. O nosso pastor era usado para fazer curas. E eu vi de repente uma mulher levantando da cadeira de roda e eu vi aquilo lá e Deus me chamou naquele dia. Eu tive aquele encontro glorioso e quando nós voltamos para casa, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito apreensiva da minha mãe dizer que a gente não ia voltar mais. Eu até me emociono, porque a minha mãe, ela vivia sofrendo ataques do adversário e ela ia nas reuniões
e depois no dia seguinte a minha mãe não levantava da cama, ela ficava o dia todo com o corpo doendo, né? Porque ali ela sofria os ataques. E eu fiquei assim tão assim no meu coração, meu Deus, se a minha mãe não falar que a gente não vai mais na igreja, o que que vai ser? E eu já amei aquele pastor, ele já dorme no Senhor, eu já olhei nele, já vi meu pai na fé, um homem exigente, enérgico, era uma igreja assim de costumes mesmo naquela época, hoje não, mas naquela época era. E aí a nossa vida foi transformando, a nossa vida foi transformando. Nós que passamos momento de não ter o alimento para pôr no prato. Eu que algumas vezes fui para a escola sem almoço. E aí minha mãe dizia assim, na hora do recreio eu vou lá levar o almoço para você. E eu ficava olhando na hora do recreio, mas me desculpa, eu me emociono. Mas esse almoço não chegava, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos tudo. E continuando aqui, falando da minha conversão, né? Como Jesus me chamou. Aí nós começamos então a ir na igreja. Aí já teve a escola bíblica, que a gente falava escola dominical, aqui no ministério da minha igreja a gente fala escola dominical. E aí eu amei ali e, para minha surpresa, com 11 anos eu já era professora da escola bíblica. Com 14 anos eu já era líder dos jovens e a minha mãe foi liberta, a minha mãe nunca mais sofreu ataque, a minha mãe nunca mais teve problemas e a minha mãe se converteu de verdade. A minha mãe, ela tinha a caridade no coração. A minha mãe, ela servia, né, os andarilhos com almoço e janta todos os dias. O andarilho passava e ela servia, porque aí então nós já tínhamos alimento. Aí Deus já havia prosperado, o meu pai já conseguia pôr os alimentos na mesa, meus irmãos já começaram a trabalhar. E assim, um testemunho para vocês. Hoje aqui em Franca, o meu irmão, que muitas vezes trabalhava o dia todo para levar um pouquinho de arroz à tarde, ter o dinheiro para comprar um pouquinho de arroz e um meio litro de óleo na garrafa para minha mãe fazer arroz para nós. Hoje ele tem uma rede de supermercado, o supermercado Tchãozinho aqui em Franca, é uma rede de 6 lojas, tem na circunvizinhança também ele tem lojas, então Deus prosperou na vida dele. O meu irmão mais velho também tem um supermercado e enfim, as minhas irmãs têm comércio. E eu que fiquei mais aqui para a roça, mas eu também já tive comércio por 30 anos, que hoje é meu filho que toma conta. Então, a minha experiência com Jesus é linda, a minha experiência com Jesus é gloriosa, sabe? Eu não sei as condições que você está ouvindo nessa tarde, esse programa. Eu quero dizer para vocês, vai para Jesus, lança toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, né? Tem um versículo muito lindo na palavra do Senhor, né? Que diz, né? Vinde a mim os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Né? Toma o meu jugo porque o meu fardo é suave. Quantas vezes que nós pensamos que essa palavra é só para quem está, né, ainda não conhece Jesus, mas essa palavra é para nós ainda, é hoje, né? Nós acabamos de fazer uma campanha de oração, um relógio de oração, que nós oramos por 21 dias e o tema era esse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, minhas amadas, meus amados ouvintes dessa tarde, Deus ele é tão bom na nossa vida. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vê mulheres fortes, né? Foi a Semana da Mulher, e eu digo mulheres fortes. Deus tem chamado intercessoras, Deus tem chamado mulheres fortes para o seu reino. Amém? E eu quero dizer assim também que o meu filho do meio, né, o Fabrício, ele mora com o Senhor. Não é fácil, meus queridos, quando Deus nos escolhe para levar um filho nosso. É engraçado, né? Os filhos é presente, os filhos
é uma dádiva que o Senhor nos dá, é um presente. O Senhor só nos deu nossos filhos para nós cuidar, mas nós achamos que nós somos donos, não é verdade? Nós achamos que nós somos donos, mas nós não somos donos. Amém. Eu não sei se você está ouvindo nessa tarde, você está passando por um momento de luto. O luto não é fácil, né? O luto, a gente chora por todos os dias, a gente lembra daquele filho amado. E é incrível, né? Chega aniversário, chega festas, igual meu filho era muito festeiro, final de ano, ele já pegava um galho de uma árvore bem grande e nós já ia enfeitar a árvore do Natal, e ele punha brilho, luzes em volta da casa, tudo, e ele era um menino muito alegre. Mas sabe, eu alegro de falar nele, porque ele viveu 19 anos comigo e foi um filho que cuidou de mim, sabe? Ele era muito grande, eu sou baixinha, ele dizia assim, ele brincava comigo e falava assim: Tampinha, agora você não vai ficar mais na estrada, eu vou te buscar e levar para Franca, porque então eu trabalhava na loja, né? Eu tocava a loja. E após a morte dele, eu vim definitivo para a fazenda. E o meu filho, eu vou falar uma coisa aqui, talvez muitos falem, mas existiu isso? Existiu. O meu filho não experimentou vícios. O meu filho estava com 19 anos, ele estava, né, guardando no Senhor, esperando quando o Senhor colocasse na vida dele aquela que seria a esposa dele, e ele estava, né, assim namorando, e ele havia conversado com a namorada dele para eles orarem, para ver se realmente o casamento deles, o namoro deles era de Deus. Mas o Senhor o levou no sábado, véspera do Dia das Mães, né? Era 9 de maio, eu estava com a loja cheinha, quando meu esposo chegou e buzinou. Meu marido não tinha essa mania de buzinar, ainda mais de dia, ele sabia que a loja estava cheia. E eu fui lá na caminhonete, quando eu cheguei, o meu filho estava deitado no banco, e ele disse para mim, eu falei assim, ele caiu do trator? Mas eu olhei, ele estava limpinho. Aí ele falou assim, não, ele não caiu do trator. Ele deu uma dor de cabeça, e eu vou te falar uma coisa, esse menino tá morto, vamos levar ele agora para o hospital para ver se eles reanimam ele. E o hospital é 5 minutos da minha casa, ali de Franca, e nós chegamos naquele hospital. Eu tentei acompanhar, eu tentei entrar ali, mas eles não deixaram, eu insisti, e o médico, né, lógico, usou de força comigo, né, de autoridade, dizendo que eu não podia ver o procedimento, que eu não ia aguentar, e que ele ia fazer de tudo, e que eu estava atrasando ele, dele né, reviver meu filho. Mas não foi fácil. Depois de 40 minutos, eles vieram me entregando as coisas, relógio, as coisas que estavam, a carteira, e ali ele foi sepultado no dia 10 de maio, que é o dia das mães. É fácil? Não é. É triste? É demais. É sofrido? É muito sofrido. Mas o Senhor me deu graça para o meu esposo, porque ele era muito unido com meu esposo, os dois sempre estavam juntos, e ele falava assim para mim: mamãe, ele sempre falava assim: mamãe, eu te amo muito, mas se um dia você e o papai se separar, eu vou cuidar de você, mas eu vou trabalhar com meu pai, eu vou ficar com meu pai. Eu falava: meu filho, mas nunca vai acontecer, Deus vai nos dar graça e a gente vai viver juntos, e estamos juntos mesmo, mas ele não está. E eu continuei a minha vida. Daí 2 anos o meu filho já foi ordenado a pastor, e daí 3 anos que ele tinha falecido, o meu filho mais novo assim passou por um processo muito difícil da ansiedade. O meu filho sofreu muito. Como que ele sofreu? Porque os dois eram muito unidos, e ele sempre chorava, falava: mãe, cadê meu irmão? Mãe, eu quero meu irmão. E foi muito difícil, é muito difícil. Até hoje, as coisas dele, chapéu, as roupas dele, o guarda-roupa dele está lá, do mesmo jeitinho em Franca, eu não mexi.
mas a gente sabe que nós vamos encontrar. Sabe aquele cântico, lá verei meu pai, lá verei minha mãe? Eu vou ver meu pai, minha mãe, né? Minha mãe morreu também já há alguns anos, meu pai também, e lá eu verei meu pai e minha mãe, lá eu verei meu Fabrício, amém? E lá eu verei também o Tiago, meu netinho, que nasceu, durou só 5 minutos, nós já esperávamos por isso, porque ele não formou uma parte do cérebro. E a luta, a nossa vida é uma luta, não é? Eu falo assim que todo dia nós matamos um leão, né? Eu brinco assim, eu tenho uma amiga que brinca comigo e fala assim, o seu leão de tarde já tá amarrado? Eu falo, já tá amarrado, né? E é assim mesmo que nós vamos vencendo, amém? Amados, amadas, ouvintes que estão assistindo esse programa, eu digo assim, com toda certeza, sem medo de errar, Jesus é a melhor escolha, Jesus é a maior alegria da nossa vida, né? Tudo vai passar, tudo é passageiro, nossos bens vai ficar aqui, nós não queremos nada na vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus, Jesus pode vir para mim amanhã ou daqui a pouquinho, não é? Mas se ele não vier, se ele for nos arrebatar, amém. E eu quero falar para vocês também do nosso trabalho Desperta Débora aqui em Franca. Nós temos aproximadamente 1.500 mulheres cadastradas. Nós usamos aqui o sistema de cadastrar. Nós temos tido agora, graças a Deus, voltou, né? A todo vapor. Nós temos tido muitas implantações. Fizemos implantações em janeiro, fizemos implantações em fevereiro. Nesse sábado agora nós vamos ter uma implantação. O que é o Desperta Débora? O Desperta Débora são mães que oram diariamente 15 minutos pelos seus filhos. E aonde nós baseamos isso? Nós baseamos isso lá em Juízes 5, 7, quando o capítulo 4, né, e o capítulo 5 de Juízes fala que os tempos eram tão difíceis naquela época, e Débora, ela se levantou, né, por uma mãe em Israel. Ela diz assim, né, até que Débora, ela diz assim, que já tinham desistido, né, os povos já tinham, os homens já tinham desistido, os camponeses já tinham desistido, até que Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Então eu digo assim, até que Abadia, me levantei, e levantou uma mãe aqui em Franca. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma mãe de oração, porque o meu filho tem testemunhado isso. Ele já pregou algumas vezes para nós nos nossos encontros, e ele diz assim, que ele tem uma mãe que ora por ele. Ele é como Timóteo, né? Que Timóteo teve uma avó e uma mãe, né? Então, da mesma maneira, ele teve uma avó. A minha mãe foi uma guerreira. A minha mãe foi uma mulher que amou o Senhor. A minha mãe, ela ficava todos os dias em consagração. Ela ficava lendo a Bíblia até as 11 horas da manhã. Isso era todos os dias, todos os dias. E aí ela só vinha para a cozinha para arrumar o almoço. E aí a gente já estava lá organizando tudo. Quando ela chegava, né, a casa já estava limpa. E eu me espelho muito nesse exemplo da minha mãe. E eu pergunto muito ao Senhor, né, se eu estou seguindo os passos da minha mãe. Se a minha mãe que nos criou mulheres fortes, homens fortes, 7 filhos. Os meus irmãos, graças a Deus, são tudo homens fortes. As minhas irmãs são tudo mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres que lutam no dia a dia e batalham pelos seus filhos. Eu tenho alguns sobrinhos que se encontram no vício, mas eu tenho certeza que a oração da minha mãe está sendo ouvida. A minha oração, a oração de nós, irmãs e mães deles, está sendo ouvida, e Deus vai com certeza fazer algo na nossa vida, amém? Aí quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, ela diz aqui no versículo 12, ela diz assim, desperte, Débora, desperte, desperte, levanta, né? Então eu quero dizer para vocês, desperta em oração.
Oração é tão bom, né? Essa madrugada eu acordei 4 horas e já assim pensando em alguns problemas, porque nós temos muitos problemas para resolver. A nossa vida é feita de luta, de problemas, né? E muitas vezes de enfermidade, dores, mas nós vamos para onde? Para os pés de Cristo, como eu digo, né? Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Amém? E voltando então a falar aqui do meu filho, ele pastoreia já mais de 20 anos, ele também tem 2 filhos, são músicos, filhos dele, tem uma esposa maravilhosa que ama o Senhor. Nesse domingo ela ainda pregava, que ela estava cantando, ministrando aquele louvor, a face adorada do Senhor. Eu não canto porque se eu cantar vocês vão desistir de continuar ouvindo o vídeo. Então ela estava, a face adorada do Senhor eu quero ver, e Deus tomou ela de uma maneira na unção do Espírito, e ela falou muito, né, sobre a vinda de Jesus, e o que nós temos falado é a vinda de Jesus, porque está tão próxima, amém? E tem uma palavra aqui também muito conhecida, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ela, a mulher de Sunem, né? Vocês já sabem, está aqui em Reis, quando aquela mulher é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, quando aquela mulher, ela olha, né, ali para o servo do Senhor, ela conversa com o esposo dela, e esse servo do Senhor, o profeta, vamos dizer assim, esse pastor, ele passa aqui sempre, né, e a gente dá alimentação para ele, mas não é tudo o que eu quero fazer, um lugar para ele, sabe, marido, eu quero fazer um aposento, quando ele passar, ele vai ter aquele aposento, lá eu vou pôr, né, uma cama para ele descansar, eu vou pôr uma mesa, né, a mesa significa eu partir do pão, né, o pão na mesa, e eu vou pôr um candelário, né, a luz, que significa o Espírito Santo, e ela fez tudo isso para pôr ali. E o marido dela concordou, e aquele homem de Deus ficou tão feliz. Aquele pastor disse assim: o que você precisa, né? Ela falou assim: eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Mas o pastor continuou, disse para o seu discípulo: sonda ela, vê o que ela precisa. Aí o discípulo disse assim: olha, ela não tem filho. E nós sabemos que filho é a maior alegria que nós podemos ter. Eu tenho tanta alegria de ver os meus filhos me abraçando, me dizendo, né, muito obrigado, mãe, ora por mim, mãe, eu te amo. Eu sou muito brava, sabe? Eu sou muito exigente, eu sei que eu sou chata, mas Deus tem me dado graça e eles têm me amado mesmo assim. E aí então aquela mulher diz que não precisa de nada, mas ali o discípulo sonda ela e fala assim: ela não tem filhos. Aí aquele pastor então chama ela e ora, né, e profetiza sobre ela a bênção do filho, profetiza que ela vai ter um filho. E acontece, né? E aconteceu isso. E a Bíblia fala, né, que aquele menino já era grande, já estava na roça com o pai, né, como meus filhos aqui, que meu esposo, né, já levava eles para a roça para ajudar, para trabalhar no trator. Já desde adolescente, meus filhos, graças a Deus, aprenderam a trabalhar e hoje deram homens, porque nós colocamos eles no serviço desde novo. Meus filhos tinham responsabilidade, né? Cada um tinha que cuidar do seu quarto, das suas roupas, na organização, né? E também trabalhar e estudar. E graças a Deus eles se formaram e hoje são homens, porque o Senhor nos deu. Então aquele menino também, o pai dele já estava ensinando o caminho que ele devia andar, o caminho, né, que ele precisava de ir. E agora, aquele menino dá uma dor de cabeça, né, e fala: pai, a minha cabeça está doendo. E o pai pega para um funcionário, com certeza ele não podia parar do trabalho aquela hora, e ele manda um funcionário levar aquele filho até a mãe. E diz a palavra que ela ficou com ele no colo, né, até o meio-dia. Então ela ficou com ele aonde? No joelho.
E quando ela viu que ele parou, ela subiu lá no aposento, né? O aposento do homem de Deus, o quarto do homem de Deus era no alto. Ela subiu lá e colocou o filho dela lá naquela cama e voltou e disse para o marido dela, né? Que arrumasse para ela um cavalo, que arrumasse para ela um funcionário que ali ia até o homem de Deus. E aí aquele homem faz algumas perguntas para ela, mas não é época de festa, mas não é. Ela disse: não, eu vou, determinada, corajosa, não contou nada para o esposo. A dor estava consumindo ela, mas ela não contou nada. Ela estava angustiada, mas ela não estava desesperada, não estava. Ela confiava que quando ela chegasse até o homem de Deus, ela ia receber a bênção. E ela deu ordem para aquele moço: olha, você vai, né, como nós dizemos aqui, num pé e volta no outro, você não para ninguém, vai e vamos. E ela chega lá, de longe, né? Aquele homem de Deus, aquele pastor, olha e fala para o seu discípulo: olha, mas aquela lá não é a mulher de Sunem? É ela. Então, o que está acontecendo? Vai até ela, pergunta se está tudo bem. E aí o discípulo chegou até ela e falou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai. E ela não quer papo, né? Ela vai até ali, o homem de Deus, e o homem de Deus manda o discípulo dele ir lá na frente, e ela determinada, ela ali, corajosa: não, eu não saio enquanto o homem de Deus não for comigo. Por um acaso eu te pedi algum filho? Por um acaso eu estava bem e agora a minha alma está angustiada, agora eu estou arrasada, agora eu estou abatida. E aquele homem de Deus, quando ele vê, né, que não adianta, ele vai.